Você está na sintonia do seu programa A Bíblia Responde. É um prazer imenso ter você em nossa companhia aqui neste horário para podermos juntos meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós queremos neste momento meditar com você um assunto que é de suma importância, porém relegado muitas vezes a um segundo plano, sobre a oração. O apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4, ele declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas. As armas da nossa milícia não são carnais. Você sabe que quando o Senhor ele mandou os seus discípulos pregar o Evangelho, ele disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você pode imaginar o que significa uma ovelha no meio de uma matilha de lobos? Qual seria a sua possibilidade? Qual seria a chance de sair dali com vida e não ser estraçalhada por aqueles animais? Mas uma coisa o Senhor declarou, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É justamente esta presença magnífica que faz com que você atravesse este mundo e chegue do outro lado, porque a companhia do Senhor é suficiente para abrir o caminho para que você passe seguro. E tem mais, independentemente desta companhia, o Senhor disse também que nos daria armas poderosas, como nós acabamos de ouvir aqui. E nós temos, para atravessar essa situação, por esse vendaval, por este mundo tenebroso, nós temos algumas armas que são poderosas para nos garantir a vitória. Nós temos inicialmente o nome de Jesus. Ele declarou em certa ocasião que em meu nome vocês poderão fazer proezas. Também nós temos o poder da palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz, é como um martelo que esmiuça a penha. É como a presença do Espírito Santo em nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós temos também esta arma poderosa chamada oração, que é um dos equipamentos que está à disposição de todo e qualquer cristão, de todo servo de Deus. Na oração, nós temos as possibilidades de conquistar vitórias incríveis. Então, vamos, para que a nossa oração seja eficiente, eficaz e vitoriosa, vamos meditar aqui um trecho da Escritura Sagrada. Capítulo 15 do Evangelho que escreveu São João nos declara o seguinte, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, ele limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Preste atenção a este versículo de número 7 do capítulo 15, o que ele declara: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito desta forma. Olha, nós muitas vezes verificamos alguns pregadores dizendo: irmão, você pode pedir o que você quiser de Deus.
Você pode pedir o que você desejar de Deus, que Ele, a sua palavra diz que você pedir, e será feito assim. Olha, eu quero que você entenda que existe alguns pré-requisitos aqui que são extremamente necessários. Imagine você, se uma criança de 2 anos de idade, ela chega na cozinha e a mãe está cortando uma carne com uma faca afiada e aquela criança vai e diz assim: mãe, me dê aqui essa faca. Esta mãe que ama este filho, que não nega nada para o filho, que está disposta a se sacrificar por ele, você acha que esta mãe de bom senso vai dar esta faca para uma criança? Absolutamente não. O amor que ela tem por aquela criança permite que ela diga não. É a resposta àquele pedido. O que nós observamos, por exemplo, em termos de vida cristã, é justamente isso que se passa. Para você pedir alguma coisa a Deus, Ele com toda certeza Ele vai lhe atender. Mas quando você lê aqui esse texto da Escritura Sagrada, você vai observar que uma das exigências para que você seja atendido em sua oração é como diz aqui: se vós estiverdes em mim. Olha, quando o Senhor conta essa história aqui, esta parábola da figueira, da videira verdadeira, capítulo 15 do Evangelho de São João, Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor ou é o lavrador. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, Ele corta. Isto significa que existem alguns galhos que estão ali somente ocupando um espaço, vendo os outros galhos produzir frutos e ela não produz fruto. Este é um galho que não está sabendo usufruir dos benefícios do tronco por onde vem a seiva. A seiva que vem pelo tronco que alimenta os galhos. Um galho está sugando a seiva e vai produzir fruto, mas o outro, algum problema aconteceu que ele não está produzindo fruto. Então ele manda cortar, jogar fora, lançar no fogo, porque aquilo é inútil. Porém, nós observamos aqui que o que vai alimentar este galho para que ele produza fruto é justamente a seiva que corre através dele, que é justamente a presença, é a comunhão, aquilo que nós temos com o Senhor. E isto vem através de um conhecimento sistemático da Escritura Sagrada, é por onde nós vamos conhecer a vontade de Deus perene na nossa vida. Quando ele declara: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha, se a palavra de Deus está em seu coração, uma das coisas que deve acontecer nesta hora é justamente o fato de que você conhece Deus, de que você conhece Cristo, de que você conhece o seu comportamento, o seu temperamento, as suas atitudes, as suas ações, que você conhece o seu caráter. Esse caráter do Senhor nos é transmitido através da sua palavra. Esta palavra, esta seiva que vai nos levar a este conhecimento. Agora eu te pergunto, quem tem esta seiva divina, palavra de Deus, nesse tronco desta árvore que vai fazer com que aquele galho produza fruto? Você não vai pedir nada, absolutamente nada, que não esteja em consonância com o caráter divino que nos é transmitido pela palavra. Isto é de suma importância, porque uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, vai acontecer aquilo que Tiago declara, que vocês pedem e não recebem. Por quê? Você não é crente? E por que não recebe? É porque você pede de uma maneira errada, uma intenção errada. Você só pede para o seu próprio deleite, e aquilo que é deleite, você está vendo que Deus não vai atender. Ele pode até atender, mas aquilo vai ser uma destruição para a sua vida. Ele poderia fazer isto.
Então o que nós temos aqui é permitir que esta seiva, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir qualquer coisa, porque você não vai pedir coisa que não venha contribuir para o engrandecimento do reino de Deus. Você vai pedir tudo em consonância com aquilo que a Escritura ela quer que você faça. Portanto, nós precisamos entender esta lei que é justamente importante. Não adianta eu gritar num púlpito e dizer: peça o que você quer, peça carro, peça casa, peça emprego, peça isso, peça aquilo, que a Bíblia diz que você vai ser atendido. Calma, meu filho, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, qual é a intenção desse seu pedido? A mãe não vai dar uma faca para o filho porque ela ama aquele filho, assim como Deus não vai dar certas coisas porque sabe que aquilo vai ser destruição para a sua vida, porque não é um pedido feito para que o nome do Senhor e o seu reino seja engrandecido. Como diz a Bíblia, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso você tem que entender com toda clareza. Agora, independentemente para você ser atendido na sua oração, é justamente estar cheio da palavra. As pessoas que pediram a Deus foram atendidas, eram pessoas que não se apartavam da lei do Senhor de dia e de noite, né? Agora, uma segunda coisa que eu quero que você entenda para que a nossa oração ela seja bem sucedida. Você vai ler comigo agora Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Veja bem, quando naquele momento os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. E naquele momento Jesus começa a mostrar os princípios que regem uma oração. Portanto, diz o versículo 9, vós orareis assim: Pai nosso. A nossa oração, ela tem um destinatário. Ela tem um endereço, que estás no céu. Aí mostra aqui a maneira humilde como nós vamos chegar perante Ele. Seja feita a tua vontade, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha aqui os princípios do reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu não é contestada. E nós aqui na terra contestamos muito a vontade de Deus para a nossa vida. Mas diz ele aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, supre as nossas necessidades diárias. Mas no versículo 12, tem aqui um ingrediente que eu quero que você conheça. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja bem, preste atenção, grife na sua Bíblia o versículo 12: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você sabe quem é que dita o tipo de perdão que quer de Deus? Somos nós mesmos. Nós pedimos: Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Assim como eu perdoo. Agora, veja só. Como é que nós estamos perdoando aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos traem, aquelas pessoas que nos caluniam, aquelas pessoas que nos machucam, aquelas pessoas que nos maltratam? Como é que nós estamos perdoando estas pessoas? No mundo dos homens, a vingança sempre está à flor da pele. Você, quando alguém lhe faz o mal, o pensamento vai logo dizer: olha, mexeu com o servo de Deus, vai passar um carro por cima da tua cabeça. Mexeu com um filho de Deus que está aqui dando o seu dízimo, vai cair um tijolo aí na sua cara. Então nós ficamos ditando muitas vezes, quando nós fomos maltratados, machucados, que nós estamos sendo atingidos, nós queremos ditar para Deus o tipo de vingança que nós queremos. Está entendendo? Agora veja só. Nós machucamos a Deus diariamente. Nós machucamos ao Senhor constantemente. Não existe homem bom que não peque.
que não tenha os seus altos e baixos. Nós machucamos a Deus. Nós traímos muitas vezes ao Senhor em pensamentos que muitas vezes poluem a nossa mente, que são pensamentos que você sabe que se chocam contra a Escritura Sagrada, contra o mandamento do Senhor. Isso tudo são coisas que na realidade nós praticamos. Agora veja bem, alguém te traiu? Alguém cometeu uma traição na sua vida? Foi o seu marido? Foi a sua esposa? Foi o seu filho? Foi aquele seu patrão? Foi aquele seu empregado? Aquela pessoa te machucou, te maltratou, te traiu. E quando você vai, naquele momento, orar, você quer impor condições na oração. Olha, meu marido, eu te perdoo esta traição que você cometeu. Você sabe que você machucou sua família, maltratou sua família. Eu te perdoo. Mas de agora em diante, você vai dormir naquele quarto ali dos fundos e eu vou dormir naquele outro. Que tipo de perdão é este? O perdão, ele tem que ser incondicional. Eu te perdoo, meu filho, mas eu não posso deixar de dar uma surra, porque você maculou o nome da família. Eu te perdoo, meu empregado, porque eu confiava tanto em você, mas você me passou para trás, né? Mas eu vou te perdoar, você está perdoado, mas infelizmente eu não posso continuar mais com você aqui como funcionário da minha empresa. Nós condicionamos o perdão e depois vamos para os pés do Senhor e queremos: me perdoa assim como? Qual é a maneira que você perdoa? É justamente aí que está o problema. É justamente que está a dificuldade. Está justamente neste ponto. É o que você precisa realmente entender, que o autêntico e verdadeiro perdão é aquele que Jesus estava ali no Calvário, sendo ultrapassado por lanças. Alguém estava ali acusando e ele simplesmente abre a sua boca e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Claro que muitos ali estavam sabendo o que estavam fazendo, mas não sabiam que estavam matando o Filho de Deus. E ali está Jesus, no auge do sofrimento, no alto da sua vida. Os seus próprios amigos e parentes estavam no meio daquela multidão gritando: crucifica-o. E naquele instante Jesus diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, o nosso perdão, ele tem que ser incondicional. Agora veja bem, você chega em casa, você vai dobrar o seu joelho, e quando você dobra o seu joelho naquela cama que começa a pedir perdão para Deus, aí você se lembra que você perdoou o seu marido, mas ele está lá no outro quarto. Como é que você vai querer agora o perdão de Deus? Se você perdoou com uma condição, o Senhor vai dizer para você: minha filha, eu te perdoo, mas de agora em diante vai lá para aquele quarto que eu vou ficar aqui neste. Então o nosso perdão, ele, para que a nossa oração ela seja respondida, ela tem que ser incondicional. Você tem que entender que a vida de um cristão é uma vida de renúncia. Negue-se a si mesmo a cada manhã e siga-me. É o que nós precisamos entender justamente aqui, naquilo que estamos falando e naquilo que estamos dizendo. Bom, então você já viu que, em primeiro lugar, para você ser atendido, a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida, da sua natureza. Em segundo lugar, o perdão, para que você tenha a sua oração respondida, ela tem que ser incondicional. E em terceiro lugar, a oração, ela tem que ser prevalecer, ela tem que ser uma oração constante, não pode desfalecer naquilo que você pediu, né? Uma moça, uma certa ocasião, orou para Deus que queria aquele cargo na empresa, orou, aí quando ela foi ver, o cargo foi ocupado por outra pessoa. Ela simplesmente disse: eu sabia que Deus não ia me responder. Olha, se você sabia, então para que você orou?
Pessoa que já vai orar com dúvida, pessoa que não tem aquela que desfalece cedo na oração, né? Então, você vê aqui em Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6, aquela parábola que Jesus contou daquela mulher que importunava o juiz. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar de novo. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Você ouviu o que foi que o injusto juiz ele declarou? Se você voltar lá adiante, você vai observar que aquele juiz disse: olha, por causa da importunação dela, da perseverança dela, por causa da insistência dela, eu vou ter que atendê-la, senão ela não me deixa mais em paz, senão não me deixa mais dormir tranquilo, não vai me deixar mais ter a tranquilidade que eu preciso. Então, por causa desta importunação, dessa perseverança desta mulher, eu vou atendê-la para que ela... Então, o que é que o Senhor disse aqui? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você tem um pedido em Deus, você está fazendo uma oração, você sabe que isso está dentro da vontade de Deus, você não pode parar de jeito nenhum. Você se lembra daquele moço lá no poço de Betesda que estava ali há 38 anos? Você pode imaginar o que significa 38 anos dentro de um hospital? Aquilo era um verdadeiro depósito de pessoas mutiladas, quebradas, doentes, pessoas com já no ponto terminal da sua vida, e aquele homem no meio daquilo, vendo aquilo ali diariamente durante 38 anos. Quando Jesus Cristo nasceu, já fazia no mínimo 5 anos que ele estava ali. 5 anos. Você pode imaginar Jesus com uma certa idade, teve liberdade de visitar aquele hospital? Talvez com 10 anos de idade ou com 12 anos de idade, ele tivesse acesso àquele hospital. Ele foi lá, ele via aquela multidão de pessoas doentes ali, e quando ele observou, estava ali aquele coxo, estava aquele homem na sua esteira, deitado na sua cama, ali. Muito bem. Como Jesus não tinha começado o seu ministério ainda, não tinha o poder do Espírito, ele sai dali. Com 15 anos de idade, 5 anos depois, ele volta lá, visita aquele hospital, e observou que muitos daqueles doentes não estavam mais ali, tinham voltado para casa, outros tinham morrido, mas lá adiante ele nota em cima daquela cama aquele coxo que ele visitou ali há 5 anos atrás. Talvez com seus 20 anos, 25, 30 anos, Jesus Cristo, naturalmente, com 29 anos, ele visita novamente aquele hospital. Quando chegou ali naquele hospital, ele não reconhece ninguém daquelas pessoas que ele visitou quando tinha 10 anos de idade, ou 15 ou 20 anos, porque muitos morreram, muitos foram levados pelos familiares, muitos, infelizmente, abandonaram aquele local. Mas quando ele chega lá naquele cantinho, está aquele homem deitado naquela cama. Já faziam aproximadamente 38 anos. Jesus Cristo, naturalmente, ele dizia: se algum dia eu puder fazer alguma coisa, eu venho aqui nesse lugar por causa da insistência deste homem que não se afasta daqui. Ele está vendo todas as impossibilidades, ele não tem condição de se locomover, ele não tem como sair deste lugar, ele não pode mais dar nenhum passo, seus nervos já estão todos praticamente atrofiados, todos estes anos aqui nesse lugar, não tem como. E quando Jesus Cristo ele vai ao Jordão,
que é batizado com o Espírito Santo, naquele momento ele declara na sinagoga que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para colocar em liberdade os cativos, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E numa das missões primordiais de Jesus foi justamente ir lá naquele poço, naquele hospital. E ali ele com toda certeza viu que o homem continuava na mesma situação. Jesus passa por cima de um doente, atravessa perto de outro e vai indo daqui a acolá, e ninguém o reconhece, ninguém sabe quem ele é, não tinha começado seu ministério ainda. Então ele vai, passa por um e por outro e chega lá onde estava aquele homem deitado naquela cama, olha para ele e pergunta: você quer ficar são? Ele disse: eu não tenho ninguém que me lance na água quando ela é agitada. E naquele momento Jesus foi e disse: toma o teu leito, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem que aguardava que alguma coisa acontecesse, aquele homem que há 38 anos não desvaneceu, não desanimou, não desfaleceu na sua oração, ele tem forças agora para se colocar em pé. Ele se levanta com todo o seu vigor, coloca aquele leito no ombro e sai em direção à sua casa. Crianças que ele deixou em casa agora já estavam casados e pais e pessoas já com idade, e chega de repente aquele homem ali em casa. Ninguém o conhecia mais, ninguém sabia nem se estava vivo, porque todo aquele tempo naturalmente ninguém dava mais esperança nenhuma. Irmão querido, aqui o Senhor está dizendo a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É provável que você esteja bem pertinho da vitória. Não desanime. Aquele que promete, ele cumpre. E você está bem perto desta vitória. Esta enfermidade que está carcomindo o teu corpo neste leito, este problema econômico que abateu-se sobre a sua empresa, esta pessoa que te traiu, que está aí numa situação muito boa, o que é que está acontecendo com você? Libera o perdão e receba Jesus Cristo nesta hora, e junto com ele a cura da alma e a cura do seu físico. Ele tem poder, ele pode, e ele está aqui disposto a te ajudar neste momento de uma maneira especial. Glorificado seja o seu santo e precioso nome. Jesus te ama e ele quer te dar a vitória hoje. Ele quer hoje mesmo te levantar desta situação que você está vivendo. Ele, com toda certeza, não quer que você sofra mais. Então, eu preciso que você aceite Jesus nesta hora e receba a cura divina que o Senhor tem para você. Glória ao seu santo, eterno e precioso nome. Quanto eu chorei, derramado aos teus pés, quanto eu clamei, meu Senhor, na adoração que eu fazia em meio à dor, o teu coração me ouviu. Muitos não entendiam a razão de eu insistir assim. É porque eu sentia que Deus de mim cuidava e em mim gerava um sonho bom, bem maior. Quando eu chorava e me derramava, Deus livrou-me da amargura, liberou milagre. Alta madrugada fui agraciada, eu vi tua
Glória ao Senhor Jesus Cristo. É isto que o Senhor quer fazer por você hoje. Ele quer curar você no corpo e na alma. Ele quer que você se levante deste leito ainda hoje. Este é um pedido que você pode fazer com toda certeza que Ele vai te atender. Está entendendo? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Ele atende. Então, Ele tem prazer em levantar você deste leito, curar você completamente. Agora, se existe algum problema que impede essa oração chegar ao céu, algum ressentimento com alguém, agora mesmo, libere esse perdão. Libere esse perdão e aceite a comunhão que só o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te dar. Ele te ama e Ele quer te salvar. Glória ao seu santo, eterno e precioso nome. Aleluia. O nome. Aleluia. O nome.